Sarah o embalava, seus braços cada vez mais cansados a cada minuto que passava. Ela podia sentir o peso do cansaço tomando conta de seus ossos. Ela o fazia shhh, suavemente, sua voz um sussurro gentil no caos. Ela cantava canções de Ninar, sua voz embargada pela fatiga, esperando acalmar seu choro. Nada funcionava. Sua paciência, antes vasta como o céu, havia se reduzido a uma pequena chama bruxuleante. Cada choro corroía sua determinação, deixando-a se sentindo mais impotente. Ela amava seu filho, ela realmente amava, mas esse choro constante a estava levando ao limite. As noites intermináveis e os choros incessantes eram um teste de sua resistência. Dormir era uma lembrança distante. Suas pálpebras pareciam pesadas, como pesos de chumbo puxando-a para baixo. Ela ansiava por apenas alguns momentos de descanso, uma breve fuga dos choros implacáveis. Cada músculo de seu corpo doía. O balançar constante, o andar sem fim, haviam cobrado seu preço. Seu corpo implorava por alívio, mas não havia nenhum a ser encontrado. Os choros do bebê eram agudos, penetrantes, cada um como uma pequena agulha picando sua sanidade. Ela sentia sua compostura escorregando, sua calma se desfazendo a cada grito. Sarah havia imaginado a maternidade como sendo repleta de arrulhos doces e canções de ninar suaves. Ela havia imaginado momentos serenos, seu bebê aninhado pacificamente em seus braços. A realidade era um contraste cruel. Os choros eram um lembrete constante da distância entre seus sonhos e sua realidade. A bagunça, o cansaço, as demandas intermináveis eram esmagadoras. Ei, espera aí. Você precisa ouvir isso. Essa história mexeu com você? Imagine o que você pode descobrir nas próximas. Cada vídeo é uma chance de crescer emocionalmente, de se conectar com histórias humanas incríveis. Se inscreva no nosso canal, Vidas Inspiradoras, e não perca nada. Vamos nessa jornada de emoções e descobertas juntos. Esta não era a cena perfeita que ela havia imaginado. A realidade da maternidade era crua e sem filtro, um teste de sua força e resiliência. No entanto, em meio às lágrimas e ao cansaço, havia um vislumbre de esperança. Ela sabia que isso também passaria, e o amor que ela tinha por seu filho a faria superar. Os dias se transformavam em noites. O choro continuava. Sarah se sentia presa, sufocando sob o peso de sua responsabilidade. As paredes de sua casa, antes um santuário, agora pareciam uma prisão. Seu marido trabalhava longas horas, incapaz de compartilhar o fardo. Amigos ofereciam clichês vazios, suas palavras soando ocas em seus ouvidos. Ela estava sozinha nisso, se afogando em um mar de exaustão e desespero. Os choros do bebê pareciam se amplificar, ricocheteando nas paredes, zombando de sua incapacidade de acalmá-lo. Sua frustração se transformou em raiva, uma fúria fervente que ela tentava desesperadamente reprimir. Uma tarde, o choro atingiu um nível febril. Sarah sentiu que estava perdendo o controle. Sua visão ficou turva, sua cabeça latejava. O quarto começou a girar. Ela queria gritar, ela queria correr, ela queria desaparecer. Em um momento de puro desespero, um pensamento terrível passou por sua mente. Um pensamento tão horrível, tão impensável, que lhe deu calafrios. Ela poderia fazer parar, só por um segundo. Tempo suficiente para o choro cessar, para o quarto parar de girar, para que ela pudesse recuperar o fôlego. Apenas um pequeno e impensável ato. Mas quando ela estendeu a mão, tremendo, uma mãozinha agarrou seu dedo. Os choros do bebê continuaram, mas pareciam diferentes agora, menos exigentes, mais vulneráveis. Sarah olhou para seu filho, seu rostinho vermelho e contorcido, mas seus olhos inocentes e confiantes, estavam fixos nos dela. E naquele instante, a névoa em sua mente se dissipou. O pensamento monstruoso que havia se enraizado em seu cansaço, desapareceu tão rápido quanto havia chegado. Uma onda de vergonha a invadiu, deixando-a fraca e trêmula. Seção 5. A sombra da vergonha, culpa e remorso. O que eu quase fiz? A compreensão a atingiu com a força de um golpe físico. Eu sou sua mãe, sua protetora. E eu quase o decepcionei.
Lágrimas correram por seu rosto, misturando-se com o choro do bebê. Eu sou um monstro, um fracasso, indigna do amor e da confiança em seus olhos. Ela o apertou contra o peito, sussurrando pedidos de desculpas em seus cabelos macios. Eu preciso de ajuda. Preciso desesperadamente de ajuda, antes de mergulhar ainda mais neste caminho escuro e perigoso. Seção 6. Estendendo a mão. A coragem de buscar ajuda. Com mãos trêmulas, Sarah pegou o telefone. O número, gravado em sua memória muito antes mesmo de ela segurar seu filho, parecia uma tábua de salvação. Cada toque é como uma martelada contra meu medo e vergonha. Mas a cada toque, uma faísca de esperança se acendia dentro dela. Alguém entenderia. Alguém poderia ajudar. A voz do outro lado era gentil, calmante. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, Sarah sentiu um vislumbre de esperança. Eu não estou sozinha. Seção 7. Encontrando consolo. A rede de apoio de uma mãe. Na jornada da maternidade, encontrar uma rede de apoio pode ser uma tábua de salvação. É um lugar onde as mães podem compartilhar suas experiências, medos e esperanças sem julgamento. Este capítulo investiga a importância de se ter uma rede de indivíduos compreensivos e compassivos que podem oferecer consolo e apoio. A mulher ao telefone ouviu pacientemente enquanto Sarah abria seu coração. Sarah estava se sentindo sobrecarregada e isolada, mas esta ligação foi um ponto de virada. A voz do outro lado era calma e reconfortante, proporcionando um espaço seguro para Sarah expressar seus medos e ansiedades mais profundos. Cada lágrima, cada medo, cada pensamento obscuro foi recebido com compreensão e compaixão. Foi um momento de vulnerabilidade recebido com empatia, um lembrete de que ela não estava sozinha em suas lutas. O apoio que ela recebeu não foi apenas sobre ouvir, mas sobre realmente entender e validar seus sentimentos. Não sou julgada, sou apoiada. Neste grupo, encontrei um lugar onde podia ser eu mesma, onde minhas lutas eram reconhecidas e meus esforços eram apreciados. Era uma comunidade que me levantava quando eu sentia que estava desmoronando. Ela recebeu recursos, contatos de outras mães que haviam trilhado o mesmo caminho. Esses recursos incluíam livros, artigos e informações de contato de grupos de apoio locais. As conexões que ela fez foram inestimáveis, proporcionando-lhe uma rede de mulheres que entendiam sua jornada e podiam oferecer conselhos práticos e apoio emocional. Lembrei-me de que não sou uma mãe ruim, apenas uma mãe que precisa de ajuda. Essa compreensão foi um ponto de virada para mim. Ajudou-me a ver que buscar apoio era um sinal de força, não de fraqueza. Foi um lembrete de que toda mãe precisa de ajuda às vezes, e que é normal pedi-la. Pela primeira vez desde o nascimento de seu filho, Sarah sentiu uma sensação de alívio. O peso de suas preocupações começou a diminuir à medida que ela percebeu que não estava sozinha. O grupo de apoio tornou-se um santuário, onde ela podia compartilhar suas experiências e receber o incentivo de que precisava para continuar. Não estou sozinha nesta luta. Saber que existem outras pessoas que entendem pelo que estou passando fez toda a diferença. É um conforto saber que tenho uma comunidade de mães que estão lá para mim, prontas para oferecer um ouvido atento e uma mão amiga. Havia outras que entendiam, que haviam passado por isso e que haviam saído do outro lado. Essa experiência compartilhada criou um laço que foi reconfortante e fortalecedor. Foi um lembrete de que não importa o quão difícil seja a jornada, sempre há esperança e apoio a serem encontrados na companhia de outras pessoas que se importam. Seção 8. Um novo amanhecer, uma nova perspectiva. Os dias que se seguiram foram um borrão de consultas, sessões de terapia e reuniões de grupo de apoio. Não foi fácil, mas a cada dia que passava, Sarah sentia uma mudança dentro dela. A tensão constante que a dominava diminuiu. Os pensamentos sombrios que a assombravam recuaram. Ela estava aprendendo a lidar, a administrar, a encontrar alegria na maternidade novamente. Eu estava aprendendo que pedir ajuda não era um sinal de fraqueza, mas um sinal de força. Era uma prova do meu amor pelo meu filho, meu compromisso de ser a melhor mãe que eu poderia ser.
Seção 9. Abraçando a vulnerabilidade. A força em buscar ajuda. Sara descobriu que a vulnerabilidade não era algo para se envergonhar, mas algo para abraçar. Foi em sua vulnerabilidade que ela encontrou sua força, sua resiliência, sua tribo. Eu me conectei com outras mães que entendiam minhas lutas, que ofereciam apoio e incentivos sem julgamento. Aprendi que não estava sozinha, que meus sentimentos eram válidos e que não havia vergonha em pedir ajuda. Ela percebeu que sua jornada, embora repleta de desafios, a havia tornado uma mãe melhor, uma mulher mais forte. Ela havia enfrentado seus demônios e saído vitoriosa. Seção 10. Reivindicando a maternidade. Uma jornada de cura. Esta é a história de Sara, uma mãe que enfrentou as provações e tribulações do início da maternidade com coragem e determinação. Lentamente, mas com segurança, Sara começou a reivindicar a alegria da maternidade. Não foi um caminho fácil, mas cada dia trazia novos momentos de felicidade e conexão com seu bebê. As noites sem dormir ainda eram desafiadoras, muitas vezes deixando-a exausta e sobrecarregada. As demandas constantes de um recém-nascido testaram seus limites de maneiras que ela nunca havia imaginado. O choro ainda testava sua paciência, levando-a à beira da exaustão. No entanto, em meio às lágrimas e ao cansaço, ela encontrou momentos de clareza e força. Mas agora ela tinha as ferramentas e o apoio para navegar por aqueles momentos difíceis. Ela se juntou a um grupo de apoio, leu livros sobre parentalidade e buscou conselhos de amigas que haviam trilhado o mesmo caminho. Encontrei consolo nos momentos cotidianos, nos pequenos sorrisos, nos arrulhos suaves, no peso gentil do meu filho em meus braços. Esses momentos pequenos e preciosos se tornaram minha âncora, me firmando no presente, o peso gentil do meu filho em meus braços. Eu estava presente, eu estava engajada, eu estava grata. A cada dia, aprendi a apreciar as pequenas coisas, os momentos fugazes que faziam todas as lutas valerem a pena. O amor que ela sentia por seu filho, antes obscurecido pelo cansaço e desespero, agora brilhava mais forte do que nunca. Era um amor que se fortalecia a cada dia que passava, alimentado pelo laço que compartilhavam. Ela havia resistido à tempestade e emergido mais forte, mais resiliente e mais apaixonada por seu filho do que jamais imaginou ser possível. A jornada estava longe de terminar, mas Sara sabia que tinha força para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Sua história é uma prova do poder do amor, da resiliência e do laço inquebrável entre uma mãe e seu filho. Seção 11. Do desespero à esperança. Um testamento de resiliência. A jornada de Sara é um testemunho do poder da vulnerabilidade, a importância de buscar ajuda e o amor inabalável de uma mãe. É um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança. Minha história é um farol de luz para qualquer mãe que esteja lutando em silêncio, um testemunho de que elas não estão sozinhas e que não há vergonha em pedir ajuda. É uma história de desespero transformado em esperança de fraqueza, transformada em força do amor de uma mãe vencendo tudo.